Olá, aluno. Aqui é a professora Fátima Faraco e hoje nós vamos falar com vocês sobre anti-inflamatórios. O controle da dor e da inflamação, quer seja ela proveniente de procedimento médico, odontológico, cirúrgico ou por traumas, é a meta de todo profissional da saúde. Portanto, conhecer bem as drogas que fazem parte desse arsenal para o controle da inflamação é importante para todos os profissionais da saúde. Para o controle da dor e da inflamação, é essencial que a escolha terapêutica seja adequada e seja individualizada para cada paciente. Assim, teremos bastante sucesso no controle da dor e da inflamação. Lembrando que a finalidade do uso do anti-inflamatório é controlar a inflamação e não suspendê-la. A escolha da terapêutica correta e adequada é, sem dúvida, essencial para o sucesso no controle da dor. A finalidade do uso de anti-inflamatórios é ajudar o organismo a controlar a inflamação, uma vez que a inflamação não é de todo mal. A inflamação ela existe para haver uma reparação do tecido. Entende-se que o processo inflamatório não deve ser considerado uma agressão ao organismo. Ao contrário disso, ele deve ser encarado como uma defesa contra agentes agressores, pois a inflamação é importante para reparar todo o dano tecidual. Por outro lado, se a gente não controlar a intensidade desse processo inflamatório, ela pode levar a uma necrose tecidual, por exemplo. Então, não é tão benéfica. Então, a modulação desse processo inflamatório é que vem de encontro com o uso dos anti-inflamatórios para controlar a dor e a inflamação. Portanto, se a intensidade do processo inflamatório for muito elevada, será mais deletério do que benéfico ao organismo. E assim, o controle da inflamação é para modular ou atenuar esse processo, sem causar a sua supressão. Para entender como os anti-inflamatórios funcionam, é preciso compreender o mecanismo relacionado ao processo inflamatório, bem como a ação dos anti-inflamatórios nesse processo. Nós vamos entender, portanto, como acontece a inflamação. Essa figura mostra como o processo inflamatório se inicia a partir da desorganização ou destruição de uma célula. Quando há uma lesão tecidual, os fosfolipídios constituintes da membrana celular se desorganizam e eles são convertidos em ácido araquidônico pela ação da enzima fosfolipase A2. E o ácido araquidônico é liberado no meio tecidual e vai desenvolver uma cascata. Observe nessa figura que a agressão ao tecido ou à célula pode ter várias origens: química, física, bacteriana, e independente da intensidade, ela vai gerar um edema e um exudato. E nesse momento, para que o edema seja controlado e o exudato seja controlado, nós precisamos de uma terapêutica medicamentosa à base de um anti-inflamatório. Lembrando que, quando ocorre a lesão tecidual, os fosfolipídios, que são constituintes da membrana celular, eles se desorganizam. E aí eles são convertidos em ácido araquidônico pela enzima da fosfolipase. Esse ácido araquidônico é liberado no meio tecidual, causando uma cascata do processo inflamatório, que nós vamos ver a seguir. Após a lesão tecidual, ocorre a liberação dos mediadores químicos da inflamação e da dor, que são a histamina e bradicinina, mediadores químicos da dor, e a fosfolipase A2, que é o mediador químico da inflamação. A fosfolipase A2 vai quebrar o ácido araquidônico. A via do ácido araquidônico é muito mais deletéria ao organismo do que se a gente deixar interromper, através da inibição da fosfolipase A2, a cascata de inflamação. Então, essa cascata de inflamação tem duas vias: a via da ciclooxagenase e a via da lipoxagenase. Essas substâncias têm funções fisiológicas muito importantes e são menos tóxicas ao organismo do que o próprio ácido araquidônico.
Pela via da ciclooxagenase é gerada prostaglandina. São geradas vários tipos de prostaglandina, que estimula a formação de outras substâncias, como a prostaglandina G1, prostaglandina G2, prostaglandina F e tromboxanos. E pela via da lipoxagenase formam-se os leucotrienos, lipoxinas e outros produtos. Portanto, na cascata do processo inflamatório, da inflamação que ocorre após a lesão tecidual, ocorre a liberação, além da fosfolipase, da ciclooxagenase. A ciclooxagenase existem dois tipos. A ciclooxagenase constitutiva, que a gente chama de COX-1, e a ciclooxagenase indutiva, que é a COX-2. A ciclooxagenase constitutiva, ela vai produzir prostaglandina e tromboxanos. Essas prostaglandinas e tromboxanos que são mediadas pela ciclooxagenase 1, elas são responsáveis pela homeostasia do organismo. Então, controla a pressão arterial, controla a contração do útero, controla o batimento cardíaco, controla a função cardíaca, função pulmonar. Todos os nossos órgãos são, de qualquer forma, ajudados por essas prostaglandinas e tromboxanos. Por outro lado, a ciclooxagenase 2, que é a indutiva, ela é responsável pela produção de prostaglandinas, só prostaglandinas responsáveis pelo controle da inflamação. Então, como vão agir os anti-inflamatórios não esteroidais? Eles vão agir inibindo a produção dessa ciclooxagenase. O que acontece é que, normalmente, a inibição dessa ciclooxagenase não é seletiva. Então, eles vão inibir a COX-1 e a COX-2. Quando inibe a COX-1, também interfere na homeostasia do corpo, do organismo, porque a COX-1 é constitutiva. Quando inibe só a COX-2, aí ok, ele vai controlar só o processo inflamatório. Então, a inibição do processo inflamatório através da inibição da ciclooxagenase é o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios. Só que nem sempre eles conseguem inibir só a ciclooxagenase 2, que é responsável pela inflamação. Eles inibem também a COX-1, que é constitutiva, ela é responsável pela proteção do organismo, pela produção de prostaglandina que protege a mucosa gástrica, por exemplo, prostaglandina que ajuda no controle dos batimentos cardíacos, prostaglandina que ajuda na regulação renal, prostaglandina que ajuda no fígado, prostaglandina que ajuda na contração do útero. Então, eu não quero inibir a COX-1, eu só quero inibir, aliás, eu não quero inibir a COX-1, exatamente, eu quero só inibir a COX-2, que é responsável pelo processo inflamatório. As prostaciclinas, que são mediadas pela atividade da COX-2, também são um potente vasodilatador e estão diretamente relacionados com o bom funcionamento cardiovascular. Portanto, a inibição também só da COX-2 é um problema, é uma preocupação do bom funcionamento cardiovascular. Então, nem tudo são flores quando a gente inibe só a COX-2. Embora a gente consiga uma diminuição dos efeitos colaterais em geral, eles inibem também a produção de prostaciclina. E a prostaciclina é muito importante no bom funcionamento cardiovascular. Então, o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para COX-2 também é uma preocupação em relação à função cardiovascular. Os anti-inflamatórios, esteroidais ou não esteroidais, são potentes no controle do processo inflamatório. Só que eles diferem entre si pela forma de ação. O anti-inflamatório esteroidal vai agir na inibição da fosfolipase A2, ou seja, no início da cascata do processo inflamatório. Não vai chegar a formar nem o ácido araquidônico. Por outro lado, o anti-inflamatório não esteroidal vai agir inibindo a ciclooxagenase. Então, é um pouco mais abaixo na cascata
do processo inflamatório. Então, essa é a diferença entre o uso de um anti-inflamatório esteroidal e um anti-inflamatório não esteroidal. O esteroidal vai agir na fosfolipase A2 e o não esteroidal vai agir na ciclooxagenase. Recapitulando, a inflamação ocorre de que forma? A partir da lesão do tecido. Essa lesão pode ser de origem térmica, química, física, microbiana, enfim, vários tipos de causa da lesão. Essa lesão promove a liberação do ácido araquidônico através da enzima fosfolipase A2. Aí, uma vez liberado o ácido araquidônico, ocorrem duas vias paralelas. A via que está do lado direito do seu vídeo, que é a via da ciclooxagenase, e a via que está do lado esquerdo do seu vídeo, que é a via da lipoxagenase. Essas substâncias, a lipoxagenase e a ciclooxagenase, têm funções fisiológicas muito importantes e são menos tóxicas do que o próprio ácido araquidônico. Para você ter uma ideia, pela via da ciclooxagenase é gerada a prostaglandina H2, por exemplo, que ela ajuda na produção de vários outros tipos de prostaglandina, a PG1, 2, PGD2, PGE2, PGF2. A PGE2, por exemplo, ela é que é a responsável pela produção do muco de proteção da mucosa gástrica. Já pela via da lipoxagenase, formam-se os leucotrienos e as lipoxinas, entre outros produtos. Os analgésicos de ação periférica vão agir exatamente
inibição da produção dos leucotrienos. Em relação à ciclooxagenase, nós temos dois tipos, a COX-1, ciclooxagenase 1, e a COX-2, ciclooxagenase 2. A COX-1, ela é constitutiva, ela ajuda na homeostasia do corpo. A COX-2, ela está presente no processo inflamatório. A ciclooxagenase 1 ou COX-1, ela é constitutiva, então ela é importante na manutenção dos tecidos. Ela ajuda na proteção da mucosa gastrointestinal, ajuda no controle do fluxo sanguíneo renal, ajuda na homeostasia, que é a busca do equilíbrio, ajuda nas respostas autoimunes, de autoproteção, ajuda nas funções pulmonares, no sistema nervoso central, no sistema cardiorrespiratório e no reprodutivo. Então, COX-1, constitutiva e do bem. Já a COX-2, ou ciclooxagenase 2, são responsáveis pela produção de prostaglandinas que estão relacionadas à inflamação, à resposta inflamatória, que é o edema, a dor, o rubor, a febre. Quando a gente bloqueia a COX-2, a gente vai bloquear o processo inflamatório. Como a COX-2 também está relacionada à produção de prostaciclina, que é um potente vasodilatador e tem ação no sistema cardiovascular, o bloqueio da COX-2, única e exclusivamente por período prolongado, pode resultar em alteração cardiocirculatória. Portanto, as enzimas COX desempenham um importante papel na saúde cardiovascular. A COX-1 ela ajuda principalmente a produção de plaquetas. E a COX-2, produção de prostaglandinas relacionadas à inflamação e de prostaciclinas relacionada à saúde cardiovascular. É por esse motivo que o uso prolongado de anti-inflamatório seletivo para COX-2 tem um certo risco cardiovascular. Portanto, as prostaciclinas mediadas pela COX-2 também ajudam no relaxamento das células da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, porque ele é um potente vasodilatador. Consequentemente, ela também vai agir numa ação antiplaquetária. Então, ela vai evitar a produção de trombos. Por isso, ela é importante para a manutenção do sistema cardiovascular, porque evita a produção de trombos. Se eu tiver um trombo na veia, vou causar uma trombose venosa. Se eu tiver um trombo na artéria, eu vou causar uma trombose arterial. Se eu tiver um trombo e tiver próximo do coração, nós temos um risco iminente de morte. Então, eu evitar a produção de prostaciclina não é de todo bom. Prostaglandina, prostaciclina e PGE2 são importantes na produção de muco, que protege a mucosa gástrica. Então, esse muco vai evitar que o suco gástrico corroa a própria mucosa estomacal, preservando a saúde da mucosa gástrica. E isso é mediado, essas prostaglandinas, a PGE2 e algumas prostaciclinas, pela ação da COX-1. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre os anti-inflamatórios. Façam os exercícios propostos, estudem no livro e até a próxima.